né, conseguido entender até um certo milímetro ali. O de pulmão, isso é possível também? Ele tem cura? Se o cara tiver com câncer de pulmão, é possível reverter essa situação? Se sim, até que momento? Isso é interessante. Então, câncer de pulmão. Câncer de pulmão, ele é o segundo tumor. Tirando câncer de pele, ele é o segundo tumor mais frequente, tanto em homem quanto em mulher. O tumor mais frequente em homem é câncer de próstata e de mulher é câncer de mama. Uhum. O segundo é pulmão. Mas qual que mais mata? Pulmão. Por que isso acontece? Porque, você comentou no início, o tumor ele vai crescendo e ele não dá sinal, nem sintoma. O pulmão não dói. O que dói é a pleura, que é a membrana que reveste o pulmão. Então, o paciente começa lá com uma tossezinha, só que ele é tabagista, é a tosse do cigarro, que já pode ser alguma coisa. E ele não procura porque ele tem medo, ou porque não se normal, interessou, tossir, ele acha que é normal. Né? Aí ele começa a ficar mais cansado, é o cansaço da idade. Não estou fazendo exercício, né? E esse tumor vai crescendo. Geralmente, quando ele começa a dar um sintoma mais importante, ele já está muito grande. E aí, quando ele está grande, é difícil. É silenciosa a doença, então. Então, você perguntou assim, quando eu pego um tumor inicial, o estádio 1, por exemplo, a sobrevida em 5 anos, né, que é o que a gente fala de cura, é de 85% a 90%. É bem alta, hein? Mas no estádio 2 já cai para 70%. No 3 já cai para menos de 40%, e assim vai. Como que você vê esse estágio do tumor? Qual que é a diferença? É pelo tamanho do tumor, pela presença de linfonodos. Linfonodos são gânglios que tem dentro do organismo inteiro, mas tem dentro do tórax. Por exemplo, se eu tenho linfonodo do lado do tumor, se eu tenho linfonodo no mediastino, que é a parte no meio do pulmão, se eu tenho linfonodo do outro lado. Então, quanto mais disseminado, mais longe do tumor do outro lado, pior é o estadiamento. E o outro que a gente fala é se eu tenho metástase à distância. Então, eu tenho o tumor central e tem já um outro foco à distância. Então, por exemplo, eu tenho atingindo outro órgão. Osso, cérebro, pleura, fígado, né? Esse é muito mais complicado. No pulmão e na pleura aí já consideram uma metástase. Já é metastático. Porque o tratamento é diferente de uma para outra. De uma para outra. Hoje, virtualmente, para você ter cura de câncer de pulmão, você precisa... Ele tem que ser ressecável. Eu tenho casos de cura só com químio e ou radioterapia? Tem, mas é muito difícil. Então, para esse tumor ser ressecável, ele tem que ser pego no começo. Depois nós vamos discutir um pouco de rastreamento, né? Então, para ser pego no começo, num tumor que dá pouco sinal e sintoma... Difícil. No Covid fez muito diagnóstico. Por quê? Porque fez muita tomografia. A galera ia buscando uma outra... Caramba, mano. Então, mas como que a gente vê? O diagnóstico é fácil. Se o cara for procurar, você consegue fazer o diagnóstico fácil. Ou depende do interesse do médico também, né? Não é difícil, mas eu vou explicar por quê. Sim. Porque eu não vejo médicos chegando e falando, ó, faz uma toma ali, ó, faz isso aqui, faz isso aqui. Então, é o quê? Um raio-x é suficiente? Isso aí eu vou te falar, é até outra crítica que eu tenho, assim, ó. Esse dia, o moleque foi no médico lá, exame de sangue. Pô, já vai fazer exame de sangue? Por que não faz todos de uma vez? Agora só pede 2. Não, por que pedir 2, Sabe, você já vai tirar sangue já de você, não. Vai pro laboratório, você tem o plano, tem tudo, cara, faz a cacetada toda. Mas eu sei por que disso, é porque o médico, quando ele pede um exame, é complementar, ele já sabe o que é, o bom médico, ele sabe o que é, o que ele te pede? Um exame complementar para validar o que ele já imagina ser, e aí com 2 exames ele vai ter certeza do que ele imaginava, eu imagino que por isso, não sei se... É isso mesmo. Essa história de exame é muito interessante no câncer de pulmão. Então, como é que é feito o diagnóstico, né? Então, se você tem uma suspeita ou não, você precisa fazer um exame de imagem. Uma radiografia, às vezes, se você vê uma massa maior, um nódulo maior, você consegue ver lá, mas a definição é pequena. O exame de escolha de imagem do pulmão é tomografia de tórax. Então, quando você faz uma tomografia de tórax, você consegue lá detectar um nódulo,
Nódulo é uma lesão delimitada, bem delimitada, de até 3 centímetros. E uma massa é uma lesão bem delimitada de mais de 3 centímetros. Diferente de uma pneumonia, que eu tenho lá uma área branca, só que eu não consigo delimitar ela. O limite é impreciso. Entendeu? Aham. Então, quando eu vejo lá um nódulo ou uma massa, ele tem características que são de benignidade e tem características de malignidade, que é o câncer que a gente fala. Então, de acordo com a idade, da localização, do tamanho, do aspecto da lesão, se é tabagista ou não, se já tem história de câncer, tem história na família, nós vamos ser mais agressivos na investigação ou não. Só ver a imagem faz diagnóstico? Não. Eu preciso fazer uma biópsia. Eu preciso ir lá e pegar um fragmentinho daquela lesão e fazer uma análise no laboratório de patologia e ele vai me falar se é ou não é. Então não é que retirar, então, não é tão simples assim. Mas não tem essa tomografia com baixa intensidade de radiação que... É isso aí. Essa é batata para pegar o negócio lá e não precisa fazer? Qual que é a diferença da tomografia de baixa radiação, né? Baixa intensidade? Eu utilizo menos radiação e aí eu